de forma inequívoca, como, aliás, isso, a gente tem um depoimento muito interessante que mais do que dizer só que os carros eram emprestados, mas se fala em detalhes como era a operação, inclusive, né? Como é que se dava esses empréstimos, como que era, enfim, toda a dinâmica de circulação desses carros, como que eles iam, voltavam, em detalhes. Isso é uma coisa realmente importante da gente entender. Tem um depoimento incrível do Adriano Diogo, né, de como ele foi preso e na porta da casa dele esteve parado durante alguns dias uma caminhonete amarela da Folha de São Paulo, supostamente com defeito mecânico, e depois, né, subiram no apartamento dele, o espancaram e ele foi levado ali. Né? Exatamente. Essa história do Adriano realmente é muito impressionante. O Adriano, e a gente tem vários outros testemunhos que mostram. O Adriano mostra isso, como ele ficou, o carro da Folha ficava ali na Moca, né, na frente da casa dele durante muitos dias, obviamente fazendo campana ali, vigiando, né, o movimento da casa dele e tal, e ele foi preso a partir dessa operação e é levado à Operação Bandeirantes. Né? O Adriano fala, mas a gente tem muitos outros testemunhos, né, de pessoas que viram o carro da Folha no iPod, pessoas que foram presas no carro da Folha, pessoas que, enfim, muitas coisas, mas isso é um dos aspectos, não é o único, que mostra essa relação muito simbiótica entre a Folha e o aparato repressivo. Né? A pesquisa aponta muito isso, como existia dentro do Grupo Folha, né, uma verdadeira, quase uma sucursal mesmo do aparato repressivo. Você tinha muitos agentes da repressão em diferentes ocupacargos, em diferentes empresas. Você queria tocar, Pedro? Desde jornalista. Sim, exatamente, né? Olha lá, jornalistas envolvidos com a repressão. Até seguranças, até diretores, inclusive. Né? A gente tem o caso dos irmãos Quais, por exemplo, que é um deles que era, né, diretores do DOER, diretores, um deles era diretor de serviço de informação, né, e, ao mesmo tempo, trabalhava na Folha de São Paulo, na Folha, era diretor de patrimônio e segurança, portanto, tinha um alto cargo no aparato repressivo e um alto cargo dentro da própria Folha. Trabalhava lá todos os dias, eu gosto de frisar isso porque é importante, ele tinha sala, secretária, todos eles conheciam, e era trabalhava na gestão. Quer dizer, Ou seja, impossível a diretoria da Folha, né, não saber dessa ligação, dessa... Exatamente, eu estou falando isso tudo para voltar à sua questão. É absolutamente impossível que os diretores, que a alta direção da empresa não soubesse o que estava acontecendo, porque acontecia coisas muito graves, né? Os carros emprestados, né? O jornal, a Folha da Tarde, é um jornal absolutamente controlado por policiais, por agentes da repressão. Os agentes da repressão estavam na agência Folha, estavam todo o jornal, estava na direção. Então, assim, é absolutamente impossível que eles não soubessem. E mesmo se não soubessem, eles são responsáveis. A empresa é responsável por aquilo que acontece dentro das suas dependências. A gente tem casos que a gente documentou também, de inclusive já achaques que ocorriam dentro do próprio prédio da Folha, né? Achaque de agentes da repressão que recebiam dinheiro para, por exemplo, um caso que a gente tem de um então jovem, né, que o pai dele teve que pagar para ele ser solto, e essa transação foi feita dentro do saguão da Folha de São Paulo, que é bastante grave, né? A gente tem documentos, por exemplo, que mostram os funcionários da equipe do Quais fazendo relatórios de vigilância, de supervisão, né, que um jornalista é preso e depois imediatamente demitido pelo FRIES, em função desse relatório que mostra claramente que havia um sistema de vigilância mesmo dos jornalistas, por exemplo, que também é grave e caracteriza bem também casos de violação, né? Para além de todas essas outras, né, de pessoas que foram presas, pessoas que foram torturadas, desaparecidas. A gente tem um caso que também é bem documentado, né,
da Rua Moura, né, em que são mortos 3 militantes da LN, numa operação que, né, os policiais saem do carro da Folha de São Paulo. Então, pessoas foram mortas, pessoas desapareceram, pessoas foram torturadas em ações que envolviam carros da Folha de São Paulo, mas não só isso, né? Havia toda uma estrutura que o jornal emprestou a sua estrutura para que ela funcionasse ali como um braço do próprio aparato repressivo. Né? Isso e inclusive com violações dos seus próprios funcionários, né? De direitos dos próprios funcionários do Grupo Folha. Uma coisa que me chama atenção também na pesquisa sua e dos seus parceiros, colegas, é que outros trabalhos anteriores, uma tese de doutorado e uma história da Folha de São Paulo, conduzida por pesquisadores de renome, não é? Eu estou falando no caso Guilherme Mota, na Maria Helena Capilato, mesmo na Gisele Tachner, né? Eles não tocam nesse aspecto, esse aspecto, enfim, passa batido. Por quê? Tem alguma explicação? Tem sim. O livro do Carlos Guilherme Mota e da Maria Helena Capilato foi um livro encomendado pela Folha de São Paulo, é um livro institucional, portanto. Né? São 2 historiadores muito respeitados, acho que eles fazem um trabalho sério, mas eles estão fazendo um trabalho de encomenda, né? Um trabalho de história institucional. Então, acho que é natural e normal, o foco deles não era esse. O trabalho da Gisele Tachner é muito, muito importante, é um trabalho muito bacana, né? E ela mostra, o foco dela não é esse, porque o foco dela é pensar, né, o crescimento enquanto indústria cultural, né? Exatamente. E o que ela vai mostrar, ela tem dados que foram muito importantes até para a nossa pesquisa. Ela mostra essa dinâmica do crescimento empresarial da Folha de uma forma muito interessante. Assim. É um trabalho realmente inspirador, o trabalho da Tachner. A gente usou muito ele serve muito para mostrar esse crescimento que não é à toa, como essa conjuntura da ditadura militar, né, coincidentemente, foi absurdamente favorável para, na verdade, o surgimento do Grupo Folha, porque quando o Otávio Frias de Oliveira e o Carlos Caldeira compram o jornal Folha de São Paulo, na verdade, a empresa Folha da Manhã, eles compram em 1962, um pouquinho antes do golpe, né, 2 anos antes do golpe, e era um jornal que estava em muitas dificuldades financeiras, era um jornal à beira da falência. Eles compram esse jornal, e quando tem o golpe de 64, só existia praticamente esse jornal. E aí, após o golpe, em 5 anos, o grupo tem um crescimento absurdo. Eles compram a Litográfica Ipiranga, compram a Última Hora, Samuel Weiner, compram Notícia Popular, eles vão relançar, né, a Folha da Tarde, a cidade de Santos, porque o Carlos Caldeira era da região de Santos, então eles lançam o jornal Cidade de Santos. Aí, bom, eu já falei, né, a Casper Libero, enfim, aí vai comprar a TV Celso, vai lançar a TV Gazeta, então aí eles vão conseguir isso em 5 anos. Ô, Ângela, não sei se o pessoal sabe, o Carlos Caldeira é pai, não sei se você sabe, da Maria Cristina Caldeira, ex-mulher do Valdemar da Costa Neto. Não brinca, eu não sabia, não. Essa história é dela. Tanto que ela foi uma das pessoas responsáveis por deixar o presidente do PL rico. Depois eles separaram, teve uma baixaria na imprensa, mas o pai dela foi dono da Folha até os Frias assumirem tudo, né? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Em pouquíssimo tempo, apenas um jornal à beira da falência se transforma num grande conglomerado de comunicação, né? E nesse contexto, eu acho que o trabalho da Gisele é muito interessante, ela traz dados econômicos ali, ela faz um trabalho muito sério também, importante, assim, para a gente chamar a atenção também desse crescimento que à época já chamou muita atenção. Ele foi teve várias denúncias de irregularidade em relação a esse tão rápido crescimento, investigado até pelos departamentos do governo militar também. Né? Há muitas denúncias de operações escusas, enfim, corrupção. Foi aberta uma CPI na época, foi encaminhada uma CPI para investigar esse tão rápido crescimento do Grupo Folha aí, né, no mercado de São Paulo. Então, não é... Eu costumo dizer isso, assim, que não é a história
né, de um crescimento maravilhoso de um grupo econômico, né, o sucesso de um grupo econômico, mas é uma história legal, né? Acho que ainda tem muita coisa para ser investigada, muita pesquisa ainda para fazer, né? A nossa pesquisa, a gente teve pouco tempo, a gente tenta dar um panorama dessa situação toda, mas eu acho que ainda tem muito ainda para ser ali, inclusive melhor esclarecido sobre essa história aí. Aliás, o foco do seu texto, né, nessa pesquisa, é exatamente essa relação, né, essa relação econômica, né, como é que esse grupo cresceu dessa forma no governo militar. Essa é uma questão que é pouco abordada, né, pouco abordada. Eu acho que você entrou aí numa avenida, né, que vai dar em muitas coisas. Né, porque... na verdade... Desculpa. Pois não. Então, na verdade, a equipe, né, a gente... isso era, num certo sentido, uma diretriz até do próprio Ministério Público, né? Havia algumas diretrizes assim, de encaminhamentos mais ou menos de violação. Quer dizer, o Ministério Público tinha algumas perguntas, né, que eles queriam responder. Em que medida que essas empresas né, participaram do próprio golpe militar, como elas foram favorecidas, né, por esse contexto, quer dizer, o apoio, ele redundou em favorecimento para esses grupos econômicos, era uma premissa, uma hipótese de ser investigada ali, né, nesse contexto. E o outro, que eu acho que também é uma dimensão importante, que eu falei rapidamente, mas é bom frisar, que é essa dimensão também das violações contra os próprios trabalhadores, que é uma dimensão importante, inclusive, para a própria historiografia sobre ditadura militar, para a historiografia do jornalismo brasileiro, que é pensar também isso, como que os funcionários do próprio Grupo Folha também estavam sofrendo violações, não só os militantes que foram presos, perseguidos pelo jornal, pela forma com que os jornais do Grupo Folha também cobriam, né? Todos os militantes eram chamados das formas adjetivos mais horrorosos, né? Terrorista era a base, mas eram terroristas, bandidos, eram tratados, né, como bandidos mesmo, né? Então, assim, os adjetivos não havia adjetivos muito fortes, assim, havia mais do que só os adjetivos, né? Os jornais, não só a Folha da Tarde, a própria Folha, ela chegou a publicar, a gente fala assim, quase que disco de denúncia, campanhas de mobilização da população contra militantes, colocando foto dos militantes. Tem um momento em que a Folha publica, por exemplo, um inquérito que estava investigando pessoas que seriam do Partido Comunista, e a Folha reproduz esse inquérito inteiro, colocando foto dessas pessoas, nome completo das pessoas, filiação, endereço, idade, enfim, todos os dados pessoais dessa pessoa, que tornavam essas pessoas absolutamente vulneráveis,